Fala, galera, tudo certo? Então, aí já são as 13 horas. Vamos começar o nosso webinar. Muito bom, muito bom. O webinar que bateu recorde de inscrição e daqui a pouco nós vamos bater o recorde também de pessoas conectadas online. Então, estamos aqui de Florianópolis, ao vivo para você, com uma pessoa linda, maravilhosa, mega power, fantástica. Quem conhece ela pessoalmente sabe disso, a doutora Michele Lordello. É uma pessoa fantástica, eu conheci ela, acho que foi ano passado, num evento. Falei, irmã, eu quero ser teu amigo. Eu falei para ela, eu vou ser seu amigo. E aí criamos um laço de amizade muito bacana. Galera, vamos dar boa... Antes de eu passar a palavra aí para a doutora Michele, eu quero dar um abraço para o Marcelo, da Porta de Belém, Tatiana, o Wellington. Coloque de onde você é, galera. O Marcos, o Alexandre, o Jackson. Deixa eu ver aqui. O Flávio, cara. O Flávio, eu tenho... Michele, nós temos a honra de ter um dos diretores Mega Power de marketing mais top do Brasil. O Flávio é diretor de marketing da APSA, uma das maiores administradoras de condomínio da América Latina, lá do Rio de Janeiro. E o Flávio está conectado aqui. Irmão, vamos fazer um webinar aí, tu pode ter certeza disso. Então, pessoal, nosso webinar de hoje, né? Então, a Débora de Pelotas, Rio Grande do Sul, Roberto de Passo Fundo, show de bola. Ao Carlos da Inova, legal, Carlos. Então, hoje o nosso webinar é um webinar diferente. Quando a doutora Michele começou a falar de compliance, de SLA, eu falei, irmã do céu, tu vai revolucionar esse mercado condominial. E hoje nós vamos falar de compliance e alta performance nos condomínios brasileiros. E chega de falar, deixa eu entregar a palavra aí para a Michele, depois ela retorna a palavra para mim. Doutora, se apresenta, explica aí o que você faz, como funciona, quantos anos nesse mercado. A palavra é tua, doutora Michele. Opa, nós estamos te ouvindo. Nós não estamos te ouvindo. Microfone. Você me ouve bem, Adirley? Glória, isso aí. Boa tarde para você, para todos da equipe aí da Keeper Tecnologia. E uma boa tarde muito especial para todos aqueles que se inscreveram e agora que estão online. Eu sou Michele Lordello, do Grupo Lordello, trabalho há 15 anos já no segmento e já iniciei trabalhando com auditoria para condomínios. E aí, ao longo dos anos, fomos ampliando os processos de gestão e implantando isso, capacitando algumas pessoas, síndicos, gestores e também administradoras, porque nós entendemos que o processo, o objetivo é um só, que é servir as pessoas. E essas pessoas que escolheram morar em condomínio, elas buscam segurança, bem-estar, saúde, e a auditoria ela é um componente que contribui para alcançar esses objetivos. Então, nós começamos a visualizar que aquela auditoria que é só contábil, financeira, que trabalha somente com conciliação, ela não atende a esses anseios dessa comunidade. E com o decorrer, o passado da evolução e com a tecnologia, a indústria 4.0, o condomínio 4.0, que você tanto menciona, vem justamente para atender a essa sociedade mais bem informada, a sociedade super inteligente, que é a sociedade 5.0, onde nós, humildemente, trabalhamos com alguns conceitos de gestão, aplicabilidade do que está nos nossos relatórios, porque nós entendemos que trabalhar para as pessoas é fazer com que a informação chegue até essas pessoas. Mas seria uma forma muito tímida e resumida de trabalho se nós ficássemos cercados aqui dentro do escritório, somente fazendo relatórios e levando informações de gestão só para quem é nosso cliente. Então, nós resolvemos disseminar essas informações, até porque o nosso objetivo é que até mesmo quando nós formos auditar, que nós tenhamos o mínimo de correções possíveis. Né? Uma vez brincaram comigo e falaram assim, nossa, mas você entrega muita informação, você às vezes dá dicas e fala, mas eu acho ainda que eu falo pouco, eu quero falar muito mais, justamente porque o objetivo é que as pessoas tenham acesso. Eu não quero pegar uma auditoria, minha equipe não espera isso, e ter 300 não conformidades. Nós queremos encontrar, quiçá, meia dúzia de não conformidades, porque em tempo elas vão receber outras orientações que elas não estavam nem imaginando receber. Então, é essa coisa do surpreender, não é? O nosso cliente, o nosso público, quem nos acompanha, criar uma experiência de responsabilidade, de gestão, de monitoramento
são alguns dos nossos propósitos. Legal, show de bola. Então, obrigado, doutor Michele, é isso aí. Eu falei que ela é fantástica, currículo Mega Power. Galera, você que está conosco online agora, nós já estamos com quase 100 pessoas online, show de bola, tamo junto. Deixa eu falar para vocês, nós vamos sortear dois livros desses no final do nosso webinar, 2 livros, 351 perguntas do doutor Zumar, com resposta e jurisprudência, um livro fantástico. E a doutora Michele vai dar 3 cursos. Explica aí, doutora, para quem ficar no final conosco, até o final, como é que é? Nós temos um programa de cursos, que é o programa Capacitar na Prática para Gestores Condominiais, que atende a todos os públicos, conselheiros, moradores, síndicos, gestores, pessoas interessadas no segmento, prestador de serviço, e nós vamos sortear um curso que eu já gravei, que está online na nossa plataforma, que é de auditoria, compliance e governança para condomínios, incluindo a parte contábil. Ele é 100% online, 5 horas de certificado para aqueles que nos acompanharem até o final. Que legal. Quantos você vai sortear? Quantas pessoas? 3 pessoas, são 3 cursos. Isso. Então, na verdade, até o final do webinar, nós vamos sortear 5 pessoas, então, galera. 2 livros e 3 cursos online aí com a doutora Michele. Então, pessoal, nosso webinar vai até as 2 em ponto. Como vocês sabem, nós somos rigorosos no horário, então nós vamos até as 2. Eu quero mandar um abraço aí pro Eduardo, pro Wellington, a Tatiane falou que quer o curso da doutora. Quero dar parabéns ao Nilo, show de bola, Nilo, obrigado. Acho que o Nilo é de Joinville, né? É um síndico 5 estrelas. O Maurílio de Bauru, São Paulo. O Luiz, da Facilita Condomínio Campo Grande. Luiz, eu vou ter um evento aí, Luiz. Eu devo ir, se eu não me engano, dia 13 e dia 14, em Campo Grande, tá? Vai ter um evento aí para condomínio. Fui convidado hoje de manhã. O Luiz Pinheiro, da Cresce da Bahia. O Flávio é nosso parceiro da Home Keeper de BH. Vanderlei, o Guilherme, da GSCM, o Robson, deixa eu ver quem mais aqui, o Henrique de Brasília, doutor Henrique, o grande Kenzo, usa a nossa solução em Ribeirão Preto. Kenzo, eu vou estar em Ribeirão Preto no dia 13 de setembro, num evento bacana. A solução, a Maria, da Conect Condomínios de Santos, a Regina, doutora Regina é uma advogada em ensino profissional de São Paulo, a Tássia, irmã, lembra a Tássia? A Tássia é mega power. Legal, a Tássia aqui de Floripa, o nosso Igor. Show, o Adelso, sim, profissional de BH. A Andresa de Salvador. Olha que legal. O Thiago reuniu a equipe dele da Domínio Administradoras, tem 5 pessoas online conosco lá de Uberlândia. Tiagão, show, cara. Obrigada. Parabéns pelo Parabéns por isso. Show de bola, vamos lá então. Doutora, vamos lá para a primeira pergunta. Pessoal, galera, é o seguinte. Qual que é o esquema? Já vai colocando no chat, nós preparamos algumas perguntas aqui, mas eu falei para a doutora, eu quero fazer 1, 2 só perguntas aqui, mas eu quero que você coloque no chat aí, interaja conosco, qual que é a tua dúvida? A doutora vai já abrir o coração dela a falar sobre isso. E a primeira pergunta é o seguinte, doutora, eu sou um síndico, eu sou uma administradora de condomínio, eu sou um síndico morador, síndico profissional. O que eu preciso fazer para tornar o meu serviço numa alta performance dentro de um condomínio? Fala para nós aí, doutora. Vamos lá. Bom, o conceito da alta performance advém da questão das equipes. Então, nós temos que lembrar que o síndico, ele deve ser o maestro para gerir toda essa equipe. Só que quando eu falo de alta performance, eu não estou falando somente das pessoas. Eu tenho que pensar também nos processos. Observem um exemplo que a GM tem muito interessante. Eles fecharam, por exemplo, iam fechar uma fábrica e demitir todas as pessoas. E pediu, e levou essa fábrica, ela foi vendida para a Toyota. Olha o que é o espírito da visão da alta performance. A ideia inicial era que a Toyota ficasse com todos os gerentes. Sabe o que foi que a Toyota fez? Ela fez o contrário, ela ficou com todas as pessoas. Porque ela percebeu que o problema estava nos processos e não nas pessoas. A grande problemática dos condomínios é que muitas vezes existe a busca dos culpados. O síndico é o culpado, é o responsabilizado, a administradora não fez isso, o contador também não, o prestador de serviço também não. E aí vem a grande questão da alta performance. Cada pessoa precisa saber qual é a sua função.
qual é a sua responsabilidade. Eu me atrevo até a entrelaçar alta performance com compliance. Por quê? Porque o compliance é agir de acordo com as regras. Então, em condomínio, eu tenho o Código Civil, eu tenho a Convenção Condominial, eu tenho normas regulamentadoras. Se cada pessoa sabe o que precisa ser feito, os meus controles eles não precisam ser exacerbados, que é muito do que acontece. Eu fico buscando os culpados e deixando de capacitar, de orientar as equipes de trabalho, de escrever esses procedimentos para que as pessoas saibam executar. Por exemplo, no caso de vocês da portaria remota, o que existe na portaria remota? Uma série de procedimentos escritos que quem está lá no controle está seguindo. Ora, se eu não tenho portaria remota e eu tenho um porteiro, ele também precisa ter procedimentos a serem seguidos. Então, a alta performance, ela é exatamente eu ter métricas de desempenho, justamente para eu quantificar esses resultados, mas não somente dizer aquilo aconteceu em tantos reais ou em tantas horas, mas, sobretudo, acompanhar esse processo. A nossa visão aqui é que a grande falha da gestão é que as pessoas subestimam a administração de condomínios e falam que condomínio não é empresa e que eu não preciso ter determinados cuidados. Isso não é verdade. Para eu trabalhar alta performance, o síndico ele precisa compreender todos esses processos e ele precisa motivar, engajar as suas equipes para que elas saibam o que elas precisam fazer. O que cada pessoa... Não, deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. É que você falou que o síndico tem que estar preparado, o síndico tem que estar atenado a isso. Mas me diga uma coisa, eu sou um síndico, por exemplo, e eu vou contratar um encanador, eu tenho um eletricista, eu tenho um jardineiro. Eu fico perdido nas minhas organizações, eu imagino. Será que agora é a semana do jardineiro? O que ele tem que fazer? Tem alguma coisa, tem a ver com compliance, isso não tem? Ajuda eu a entender, porque eu acho que deve ser uma dúvida de muito síndico, porque tem alguma ferramenta que me orienta isso, os controles, o que eu tenho que cobrar, o que eu posso cobrar? Explica para nós aí, doutora. Tem sim. Primeiro que cada prédio tem um modelo de gestão específico. Tá. Então, não tem uma planilha pronta, nem de previsão orçamentária, nem de plano de manutenção, nem das minhas ações da assessoria jurídica, porque cada prédio tem a sua realidade, o seu perfil de moradores, áreas de lazer diversas. Então, o síndico ele precisa primeiro compreender qual é o plano de direção que ele vai seguir naquele edifício. Segundo, a parte de manutenção, ela representa em torno de 70% a 80% daquilo que nós chamamos de ações que precisam ser programadas. O grande problema é que muitos síndicos desconhecem determinadas ações. A exemplo, teste de estanqueidade do gás, para verificar se tem um vazamento de gás. Né? Uma análise físico-químico da água de reservatórios. Então, às vezes, tem algumas ações que muitas vezes os síndicos desconhecem, ou porque nunca aplicaram naquele prédio, ou porque lhes falta essa informação. Então, trabalhar com a alta performance também é a busca do conhecimento, porque eu não posso ter uma pessoa que saiba o que precisa ser feito se ela não conhece que aquele procedimento existe. Só que aquele procedimento, Odirley, ele é oriundo, geralmente, de uma lei ou de uma norma, ou de um regulamento, que é o compliance. Então, quando você fala, o síndico não sabe o que fazer, é a semana do jardineiro, do pedreiro, isso não deve existir em nenhuma edificação, nem aquelas que tem 4 unidades. Porque quando ele assume a função de síndico, ele precisa compreender que não só a parte de manutenção, mas ele tem que saber se o edifício não tem alguma ação judicial, se o edifício não tem um passivo trabalhista alto, se o edifício não tem um débito tributário que ele desconhece. Tem uma série de ações que ele precisa catalogar. E para isso ele precisa criar esse modelo de gestão, sabendo como é a convenção do condomínio, se ela está atualizada, a importância da assessoria jurídica para revisar isso preventivamente, porque tem muitos condomínios que perdem recursos porque a convenção não atende mais.
cláusulas de cobranças ineficientes, controles, falta de controles. Por exemplo, eu tenho casos de consultorias onde o meu condomínio, meu cliente, ele já tem na convenção dele a observação do SLA, que é para que ele crie, que nós vamos falar mais à frente, mas ele vai criar ali um nivelamento para acompanhar aquela obra, uma obra de grande monta, por exemplo. Então, ele já tem critérios específicos que vão ser seguidos independente dele ser o síndico, que é uma coisa que precisa ficar muito clara. Quando nós falamos de alta performance, vamos pensar numa grande corporação. Se eu troco o CEO dessa corporação, será que eu perco todos os processos e procedimentos? Não, porque eles já estão inscritos. O novo que vai chegar, ele vai o quê? Revisar, verificar se está adequado, se realmente atende aos propósitos daquela entidade. Com o condomínio é a mesma coisa. Legal. Sabe, doutora, como a doutora sabe, ano passado eu visitei 134 administradores de condomínio no Brasil. Esse ano já tem que refazer as contas novamente, já foi muitas novamente. Eu acho que já passou de 150 esse ano. A doutora acha que essa visão está ligada à administradora? Será que pode ser um novo serviço da administradora de condomínio? Essa questão de transferir o compliance, de dar treinamento para os síndicos, de assumir isso e ajudar o síndico nisso, criar uma formatação, tipo um esqueleto. Pessoal, tudo isso isso aqui surgiu na minha cabeça agora, as coisas, eu nem peguei papel, a doutora tá até olhando. Mas assim, será que cabe à administradora criar um esqueleto de SLA, de compliance, e oferecer isso como outro tipo de serviço também para os síndicos? A senhora acha que cabe isso, não cabe? Como funciona? O que acontece? O que é administrar condomínios? Eu tenho uma essência de base de escopo. Tá. Se a administradora ela não conseguir atender, por exemplo, eu tenho lá 30 itens, que é a média que nós calculamos aqui. 30 itens compõem o objeto do escopo de uma administradora. A partir do momento que ela vai prestar um serviço de consultoria, ou até mesmo de auditoria, como acontece em algumas capitais do Brasil, ela deixa de focar naquilo que ela se predispôs a fazer, que é administrar condomínios. Porém, dentro da administração, eu entendo que existem diversos requisitos de compliance e de alta performance que a administradora deve praticar. Vou dar um exemplo. Por favor. Todos os condomínios possuem notas fiscais de tomadores de serviços, né? Ou seja, pessoas que foram lá, prestaram serviços e o condomínio é o tomador de serviço. Então, eu tenho empresas do lucro real, que é uma forma muito mais buscada de tributação. Eu tenho lucro presumido, que é uma forma mediana. Eu tenho Simples Nacional, que é uma forma simplificada. E eu tenho o MEI, que é o microempreendedor individual. Todas essas formas de tributação, elas estão ali presentes nas notas fiscais que o condomínio recebe. 98% de todas as edificações auditadas do Grupo Lordelo, isso é pesquisa nossa, possuem problemas na área tributária. Meu Deus! Pois é. Ou seja, quando não ou ocorre um equívoco numa nota de lucro presumido ou Simples Nacional, ocorre numa nota de MEI, que é microempreendedor individual. Então, a administradora vai gerir recursos e ela vai controlar esse passivo tributário da edificação e ela vai voltar o olhar para implantar um SLA como uma consultoria e ela vai deixar de fazer algo que vai gerar um passivo, uma penalidade, além do débito do tributo, multa de declaração. Para a edificação, ela vai deixar de atender a atividade fim dela, que é administrar condomínios. Não é? A outra é a parte contábil. Eu não posso fazer uma classificação de um pagamento de cartucho como despesas diversas, como outras despesas, porque a governança exige que o morador identifique aquele gasto. Gastou com o quê? Gastei com recarga de cartucho. Então, na contabilidade, não, para tudo tem uma nomenclatura. O que é que eu estou querendo dizer?
para todos aqueles que nos acompanham, e muito obrigada a quem está aí desde o início, é que as equipes precisam ser capacitadas a fazerem aquilo que a edificação precisa e que, de certa forma, a administradora, o contador, colocaram ali no seu escopo como objeto de prestação de serviço. Legal, legal, show de bola. Vamos lá então, vamos lá para quem está participando. Estou aqui com o meu ponto eletrônico, não, brincadeira, meu WhatsApp aqui, o Matheus mandou para mim. Comentário do Renato: temos que tratar a causa e não ir à caça às bruxas. Perfeito. O comentário do Wellington: condomínio se assemelha a uma SA, dada a quantidade de informações que deve ser prestada à sociedade interna, condôminos, e à externa, sociedade geral. Muito boa, né? Muito Perfeito. boa. Sim. Outro comentário do João Bosco: existem obrigações condominiais obrigatórias por lei. Essa responsabilidade é do síndico, além da gestão das pessoas e manutenção. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Vamos ver a pergunta, o Carlos. E quando o síndico resolve trabalhar em desacordo com as regras, como a administradora deve agir? Veja bem, o síndico está fugindo do negócio. O síndico fingiu que não viu algo. Como que a administradora tem que agir no seu ponto de vista correto, doutora? Bom, a administradora ela precisa se comunicar com o CNPJ. O CNPJ é a edificação, não é o síndico. Então, ela precisa deixar claro na pasta de prestação de contas que aqui ela orientou que aquele síndico, por exemplo, pedisse 3 orçamentos, que ela tem que deixar claro que existia recurso na conta para pagar um tributo, mas o síndico atrasou esse pagamento, incorrendo em uma multa e juros para a edificação. Pois não. Segura. Aí eu estou me colocando no nome da administradora agora. Eu sou dono de uma administradora, eu tenho lá meus 300 condomínios, eu vou botar lá na prestação de conta, eu vou perder esse condomínio. E aí, doutora, qual que é a dica que você dá? Você que tem todo um jogo de cintura, porque eu não quero também perder o síndico. Eu sei que o síndico está fazendo coisa errada, ele está saindo da regra. Qual que é o primeiro passo? Se eu fizer isso já, no mês seguinte eu já não estou mais com esse condomínio na mão. E esse síndico vai me queimar com os amigos dele. Daí, me ajuda aí. Odilei, quando nós prestamos um serviço que gera credibilidade, não faltam clientes. Então, essa administradora pode perder esse síndico, mas ela não vai perder a credibilidade. Uhum. Então, a nossa recomendação é que ela coloque exatamente, é o compliance dela. Ela sabe que aquilo precisa ser cumprido e ela está fazendo a parte dela. Ora, inclusive os moradores do próprio conselho, eles vão ter acesso a essas notas explicativas. Então, uma entidade que vai realmente querer o seu patrimônio preservado, algum morador, em algum momento, vai perceber que aquele síndico, ele dispensou uma administradora porque ela realmente estava aplicando o que ela tinha que fazer, cumprindo o seu objeto contratual. Entende? Se nós pensarmos que temos que trabalhar com receio de que vamos perder o cliente, efetivamente nós podemos ter a maior carteira do Brasil, mas nós não vamos ter credibilidade. Então, eu acredito que não vale a pena. Legal. A Tárcia e mais algumas pessoas comentaram aqui, como o Luiz André, que vai de encontro ao conselho. Então, vamos em cima do conselho, vamos junto e tudo mais, porque muitas vezes o conselho nem está sabendo, né, doutora? Sim, e na verdade, inclusive, a própria administradora, ela pode sinalizar, pedindo, fazendo uma carta, dizendo que não recebeu a pasta revisada pelo conselho, ou seja, a administradora, ela já está agindo ali em alta performance, porque ela está acompanhando, ela está monitorando aquele processo. E o síndico, de certa forma, que se sentir desconfortável com essa situação, também tem uma outra, digamos assim, sugestão que nós damos, que é o seguinte: toda nota explicativa, ela está pautada naquilo que ocorreu, é um fato, e eu preciso comunicar às pessoas que aquilo aconteceu. A administradora, quando ela perceber que o síndico destoa desse modelo de governança dela,
ela chame esse síndico e converse com ele, que faça uma ata e que deixe registrado que houve essa conversa. E essa ata pode estar acostada na pasta de prestação de contas, justamente para que, mesmo que ele venha a rescindir um contrato, ela tentou o quê? Um mecanismo de comunicação, porque às vezes o síndico também, muito preocupado, digamos, com a sua remuneração, ou perder a isenção da cota de condomínio, ele vai dizer, não vou querer ser administradora porque eu vou perder esse benefício aqui. Mas talvez ele, sendo comunicado do porquê que aquilo está sendo feito, para que ela cumpra o objeto contratual dela, para que ele não seja responsabilizado, ele pode também mudar a própria percepção com relação ao administrador, ao contador, e nem ser necessário a questão da rescisão. Legal. Show de bola. Pessoal, nós estamos chegando já quase na nossa metade do nosso webinar. Passa muito rápido, doutora, passa muito rápido. Está chegando um monte de pergunta. Eu quero lembrar você que não chegou depois, nós já temos divulgado. Nosso webinar acaba às 14 horas. Hoje nós vamos sortear 2 livros desse e nós vamos sortear 3 cursos online da doutora Michele Lordello no final do nosso webinar, que vai ter às 14 horas. Eu tô com o Matheus aqui mandando as perguntas a mim, tô com a Raquel aqui do meu lado. Raquel, sabe uma ideia que eu tive? Galera, você que está acompanhando online, eu quero dar de presente um livro para aquela equipe, Matheus, depois procura, aquela equipe de Uberaba, que estava em 5 pessoas, que era administrador de condomínio. Pois você, o Matheus andava procurando, quero entregar um livro de presente para vocês, administradores de condomínio, que estão com 5 pessoas, 5 funcionários online. Eu vou dar de presente um livro para vocês. E eu quero fazer uma campanha para o próximo webinar, você se organize. Nós vamos dar um livro. Vamos sortear um livro para as pessoas que estão em equipe das administradoras, aí manda foto para nós e tudo mais, e os síndicos que estão com o seu conselho reunido. Então, nós vamos sortear para as equipes administradoras que estão online e para as equipes de síndicos que estão com o seu conselho, e depois por todo mundo ali. Então, um livro vai ser para as administradoras, o outro livro vai ser para os síndicos que estão reunidos, e quem estiver sozinho. Então, no próximo webinar, nós vamos ter 3 tipos de sorteio, beleza? Mas depois eu vou mandar, esse livro já ganhou um livro desse, nós vamos sortear 2, mas além desses 2, esse aqui está reunido aí com 5 funcionários da sua administradora. Doutora, vamos lá então. Temos uma pergunta aqui, a Tarciane. Deixa eu fazer a primeira pergunta, vou fazer a Tarciane, já falei o nome dela. Qualquer pessoa pode ser síndico, pois na maioria das vezes é o próprio morador que não tem noções. A pergunta da Tassiane é a seguinte, qualquer pessoa pode ser síndico, né? A gente sabe que sim, né? Mas ela acha que tem pessoas que não estão preparadas e são síndico. Qual que é a dica que você dá aí, doutora? Olha, qualquer pessoa pode ser síndico, tem que verificar o que é que diz a convenção do prédio, mas a nível de habilidades e competências, é muito importante que as pessoas também percebam que todos nós temos habilidades e competências. E eu tenho visto que as pessoas têm usado muito pouco, né, esse conjunto de habilidades e competências que elas têm. Então, tem pessoas que são técnicos em edificações, uma pessoa que é professora, o outro é tecnólogo em gestão de recursos humanos, o outro é administrador. Cada pessoa pode reunir um conjunto de informações para se transformar, e talvez ela tenha até... na pergunta, aquela coisa, pode ser síndico e talvez até, será que pode ser o síndico de alta performance? Pode, porque, na verdade, se eu pego uma pessoa que tem nas bases as caracterizações, vamos dizer assim, da própria governança, que é tratar as coisas com equidade, saber selecionar um prestador de serviço por critério, que sabe... tem habilidades para mediar conflitos, é uma pessoa que sabe se comunicar bem, é uma pessoa que vai organizar determinados processos e vai conhecer a história do prédio e construir mesmo, ela própria construir inicialmente e depois pegar todas as bases das equipes, das pessoas que estão próximas a ela, dos prestadores de serviços e ir ampliando esse plano diretor. Isso é perfeitamente possível. O que não pode ocorrer, Odirley, é aquela coisa, as pessoas acharem que já dominam a gestão,
Isso é um grande equívoco, não só na gestão de condomínios, como em qualquer outra gestão. Nós temos que estar abertos para o conhecimento, nós buscar capacitação, conteúdos de qualidade, não é tudo que nós lemos que nós vamos aproveitar. E tudo aquilo que nós vamos pegar de normativa, que o compliance nos dá, nós vamos sempre buscar alinhar com os anseios daquele prédio, daquela edificação. Legal. Doutora, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. A senhora deu o exemplo do CEO, né? O CEO troca, continua todos os processos, redondinho e tudo mais, tá? Mas no síndico, em toda empresa existem métricas. Existem ali pontuações. Dá para criar isso dentro de um condomínio para que fique fácil a gestão do síndico? Me explica o que é isso, que regra é essa e como funciona, por favor. Explica para o nosso pessoal. Estamos aí no nossos quase 100, beirando os 100 online aí. Show de bola. Obrigada. Sim, é possível, com toda certeza. Existe a questão dos próprios indicadores. As métricas, né, elas têm uma característica que elas estão abaixo dos indicadores, porque elas vão tratar ali as medidas. Eu tenho quantificações, como eu falei, em horas, em reais, etc. Mas eu vou trabalhar nas métricas, eu tenho duas vertentes para serem trabalhadas. A questão do indicador, o que ela traz de melhor para qualquer entidade, nesse caso aqui, no nosso caso, que é condomínio, é que eu tenho que associar isso a algo. Aí vou dar um exemplo. Como é que eu controlo a minha inadimplência no condomínio? Eu posso usar perfeitamente o KPI, que é o KPI, que é o Key Performance Indicator. Vai dizer, Michele gosta de falar bonito, gosta de falar difícil, não é? E aí, na verdade, não é não. É porque existem grandes corporações que atuam com gestão de processos, gestão estratégica, gestão de pessoas, e isso funciona. E a grande questão é, por que não aplicamos isso nos condomínios? O que é que nos falta para aplicar isso nos condomínios? E existem várias pessoas, Aldirley, pelo Brasil, já fazendo alta performance, e muitas vezes não estão preocupadas com essa nomenclatura. Também não é a nossa preocupação. Em falar difícil ou bonito, compliance. Compliance é agir de acordo com as regras. Cumpra o Código Civil, convenção ou legislação. Segura. Que você está... Eu sou meio que você vai fazer o seu trabalho. Não, então, olha só, Escuta, eu tô meio maneco. E como é que eu vou usar o indicador? Como é que eu vou usar o indicador na cobrança? Ora, eu vou pegar um relatório da minha administradora só e olhar quantas pessoas pagaram ou se não pagaram. Aí eu não tenho um indicador de desempenho. Por quê? Legal. Porque eu tenho que pegar a minha previsão orçamentária, eu tenho que identificar quanto foi que eu coloquei ali de estimativa para receber, qual foi o percentual que eu atribuí de inadimplência, mas mensalmente, minimamente mensalmente, eu como síndico, como administradora, eu preciso acompanhar isso. E o KPI nos ajuda. Por quê? Porque eu vou ver não só quantas pessoas pagaram, mas primeiro eu tenho que entender quem são essas pessoas. Legal. Qual o perfil delas? Legal. São pessoas que devem há muitos anos ou pessoas que estão com a dificuldade financeira e que passaram a dever agora? São pessoas que só deixam juntar 3 cotas, ou é uma pessoa que só paga no final do mês? Então, quais são esses percentuais? Quais ações eu desempenhei para efetivar essa cobrança? Cartas, comunicado, aplicativo, mensagem, entrevista individual. Tem pessoas que querem fazer mutirão e colocam a pessoa na quadra, no salão de festas. Aquela pessoa quer pagar, porém ela não quer a exposição. Então, eu tenho que criar mecanismos que os indicadores me permitem para que eu controle isso, mas não termina aí, porque eu tenho que olhar quem fez acordo, em quantas parcelas, se seguiu algo que é plausível, se teve equidade. Eu dividi o mesmo número de parcelas para todo mundo, eu tenho ações judiciais, eu tenho já execução, ou seja, isso nós vamos montando, né, em planilhas. Eu posso usar o Excel perfeitamente para isso.
imputar ali os percentuais e vou trabalhar com indicador de alta performance. E eu não tenho uma dificuldade, entende? Eu posso fazer isso para qualquer área. Legal. Pessoal, eu quero agradecer a galera, doutora do céu, não para de mandar foto aqui. Lembra que eu fiz a campanha? Olha o pessoal de Feira de Santana, estão em 11 lá, em 11. Ai, obrigada, um abraço para todos. Absolute, lá de Feira de Santana, show de bola. Eu já vou mostrar mais algumas pessoas aqui também. Absolute é da Flávia, salvo engano, ela foi minha aluna no MBA da 2 de julho. Legal, show de bola. O pessoal está mandando, daqui a pouco eu vou divulgar mais fotos. Mas, doutora, é o seguinte, pessoal, estão online, não esqueçam, então nós vamos sortear 3 cursos da doutora daqui a pouquinho e vamos sortear 2 livros. E obrigado pelas fotos que estão mandando, show de bola. Mas, doutora, como que eu posso implantar hoje? Então, acabou o webinar, gostei de... essa palavra compliance, é a primeira vez que eu vi, eu sou meio da roça, né, galera? Eu sou meio doido. Eu não entendo essas coisas de inglês, eu não sou meio muito moderno. E aí, quando a doutora falou na palestra compliance, eu comecei a pesquisar no Google, né? Falei, meu, que top esse negócio de compliance no condomínio. Mas, doutora, é o seguinte, acabou o webinar, gostei demais, tirou várias dúvidas, quero implantar compliance no meu condomínio. Qual é o primeiro passo? Qual é a dica que eu quero dar? Vamos lá. Bom, inicialmente, pegar a convenção da edificação, verificar se ela não está obsoleta. Se já tiver assessoria jurídica, já faz logo uma reunião para verificar qual é o valor desse serviço. E, em tempo, vai fazer a juntada do conselho e também, na nossa opinião, a assembleia para verificar quais são os anseios da comunidade. Por quê? Porque quando eu vou alterar a convenção, não devem existir somente itens que vão tratar do cumprimento da legislação, mas também as questões que envolvem o condomínio, como eu pontuei, a questão da inadimplência. Tem que estar lá uma cláusula atualizada. Eu não posso ter uma convenção com uma multa que extrapola, né, o óbvio, né, o plausível. Então, como é que eu implanto? Peguei minha convenção, se eu estou cumprindo o Código Civil, né, verificar também, dentro do compliance, eu tenho outras questões que eu posso incluir na convenção, como a forma que o meu condomínio deve contratar. Por exemplo, você mencionou jardineiro, etc., mas vamos dar o exemplo da elétrica. Se eu for contratar um eletricista e eu não tenho ali diversas, né, observações para a contratação daquele eletricista, eu estou incorrendo num equívoco, porque esse eletricista pode ter um acidente nas dependências do condomínio. Se ele for uma pessoa física, responde o condomínio, né, pela contratação. Se ele for terceirizado, o condomínio ele acompanha o nível de responsabilização, porque a empresa vem em primeiro lugar e o condomínio também, na hora de contratar, precisa fazer precisa verificar essas observações. E aí tem normas regulamentadoras que precisam ser seguidas, as várias NRs, NR10, NR35, NR1, que a gente não fala muito, né? Mas enfim, tudo isso é como se fossem, Odilei, manuais, né? Ou seja, eu tenho que deixar isso inscrito. A alta performance, ela é comprovada quando eu tenho Michele trabalha aqui e deixou de trabalhar. Eu levanto, na minha cadeira tem uma base de procedimentos escritos. Ou seja, o procedimento não é de Michele, o procedimento é da entidade. E eu implanto compliance dessa forma. A parte, como eu mencionei, trabalhista, por exemplo, se você tem lá, como é que eu vou identificar se eu sigo as questões trabalhistas do meu condomínio? Ao contratar uma pessoa física, ao contratar uma pessoa jurídica, vou me preocupar com ações trabalhistas. Eu vou me preocupar se essa empresa recolhe, no caso de obras por empreitada, por exemplo, recolhe paga o INSS, né, referente a esse tipo de atividade. Então, compliance, na verdade, é tudo aquilo que vai derivar de algo que eu preciso cumprir, uma lei, uma norma, um regulamento.
O síndico tem que ter conhecimento, o administrador, o contador, o advogado, o auditor, o engenheiro. Então, é uma equipe de trabalho. Você tem um autor que eu gosto muito, um CEO, que nós estávamos falando de CEO, e tem muita gente usando esse termo indevidamente, não é? Porque é um termo sagrado, na minha opinião. Você tem que gerir equipes para ser um CEO, você tem que entender todos os processos da sua organização para ser um CEO. E aí eu cito o Herbert Kelleher, que é um grande, né, empreendedor da área da aviação. E ele tem uma frase muito importante, que você tem como não ter determinados controles se as pessoas souberem o que elas precisam fazer. Então, se eu tenho ali escrito legal. qual é o procedimento, uma nota fiscal, a pessoa não vai errar. Legal. Pessoal, mas agradecer a galera, tá bastante pergunta. Doutora, se eu não tiver tempo, depois a Raquel pode mandar para a senhora as perguntas certinho para você e você responder para nós mandar para o pessoal, pode ser? Com toda certeza, legal. Com a maior satisfação. Vamos lá. Legal, então o Luiz Pinheiro fez o seguinte: doutora, com os aplicativos de aluguel por temporada, os condomínios não ficam vulneráveis na segurança? Podemos proibir isso? Não sei se está dentro do assunto, mas eu acho que a doutora podia, pela tua experiência, doutora, pergunta dele a questão do aplicativo, pode ser proibido no condomínio? Eu não sou obrigada, Luiz, pela pergunta, e a todos aqueles que já fizeram também, eu agradeci. Eu não sou advogada, eu sou contadora, mas dentro do que nós trabalhamos aqui, nós temos a orientação de que não deve haver uma proibição, porque o aluguel por temporada é uma tendência, mas a convenção ela deve conter itens que disciplinem, na verdade, essa entrada de pessoas na edificação. Então, nesse aspecto, quando eu tenho compliance instituído na minha portaria e a minha convenção faz menção a quem deve entrar, como deve entrar, qual é o processo de identificação, essas questões de segurança, elas conseguem ser, digamos assim, equacionadas, porque eu tenho instrumentos que vão controlar, na verdade, isso, e, sobretudo, pessoas que estão nos postos e que sabem o que precisam fazer. O síndico, na hora de verificar e passar para a equipe como é que são esses procedimentos, o porteiro bem instruído, o gerente predial também, o administrador e assim sucessivamente. Legal. Quero mandar para o grande Jackson lá de Joinville, está conectado, da Gran Betel, administrador de condomínio. Doutor, não pode chegar as fotos aqui, ó. Deixa eu ver aquela turma Mega Power. Deixa eu pegar aqui, a Débora de Passo, da Furo Solto de Pelotas, são em 2 pessoas. Deixa eu pegar aqui mais. Cadê a nossa turma aqui? Deixa eu pegar. O pessoal de Uberlândia, do Domínio Administradora, estão em 6 pessoas, legal. Vocês ganharam o livro, show de bola. Nós vamos providenciar para enviar o livro para vocês. Vamos lá. E graças a vocês aí, quem teve essa ideia do próximo webinar. Mas, doutora, a primeira vez eu falei isso para você, isso, Michele, no ano passado. A primeira vez que eu ouvi falar em SLA de condomínio foi numa palestra da Michele. E eu só tinha ouvido falar em SLA, em serviços entre indústria e tudo. E a Michele falando numa palestra, eu falei, essa mulher é diferenciada. Michele, explica um pouquinho para o pessoal sobre SLA, o que o síndico pode colocar como prestação de serviço, o que ele vai ganhar se tiver SLA? Fala para nós. Bom, o SLA, obrigada, Adilei, pelas palavras, muito obrigada. O SLA é o Service Level Agreement, na verdade, o acordo de nível de serviços. O Adilei, que é da área de tecnologia, e a equipe dele sabem que trabalhar com TI sem SLA, acho que nem fecha um contrato, né, na verdade. Então, o condomínio deveria ser da mesma forma, que não é algo difícil. O que acontece? É pensar numa obra, por exemplo, que o condomínio vai contratar. Logicamente, existe, na maioria das vezes, né, pelo menos nos condomínios que nós auditamos, existe o contrato de prestação de serviços. Só que esse contrato, muitas vezes, ele vai colocar o objeto, preço, forma de pagamento, vai colocar as obrigações das partes, porém, tem contratos que não apresentam penalidades e, sobretudo, não apresentam formas de acompanhar o efetivo cumprimento da prestação de serviço.
E isso o SLA faz de uma forma muito pertinente. Por quê? Porque eu tenho ali não só metas que o meu prestador de serviço precisa cumprir, mas aquilo tem que estar atrelado à qualidade da prestação de serviço. E de uma forma muito transparente. Associando isso à tecnologia da informação. Eu digo que eu vou fornecer não sei quanto de banda larga, mas quem está em casa não sabe se chegou essa internet nessa velocidade, se tá de qualidade ou não. Como é que eu faço isso na obra? Eu vou criando ali níveis já entre o contratante e o contratado. Eu vou dizendo quando eu vou monitorar ele, como eu vou monitorar ele, quem é o responsável por isso, quais são os retornos que ele precisa me dar, como ele tem que prestar contas com relação ao material que ele empregou na obra, né? Quais são as garantias que ele vai me dar, vai dar para o condomínio na realização daquele serviço. Então, ele é um complemento do contrato de prestação de serviços. Por que que ele pode e deve ser utilizado em condomínios? Porque, na verdade, nós encontramos muitas obras refeitas, obras com aditivos contratuais. E isso penaliza, inclusive, o condômino, que aprovou em assembleia uma obra de 300 mil e a obra foi para R$500 mil. Michele, pode dar um exemplo? Não precisa citar nome, nem cidade. Dá um exemplo de uma obra que, se tivesse SLA, não teria gastado muito mais. Fale para nós. Olha, nós tivemos um caso de uma construção de um muro que nós auditamos e fomos contratados porque a obra gastou R$1 milhão em um muro, num condomínio de casas. Meu Deus! R$1 milhão. E o que é que acontece? Ela não era inicialmente R$1 milhão. E ela passou a todo esse valor porque justamente faltou ali o monitoramento, o acompanhamento. Uma das coisas que eu queria só deixar claro é o seguinte, que as pessoas elas não devem usar os termos somente por modismo, nem o compliance, nem o SLA, nem o KPI. Não, isso não é fazer gestão. Fazer gestão é você ser conhecedor daquilo que a sua edificação precisa. E aos poucos você vai instituindo aquilo que pode ser aplicado. Só que lembrando, eu não posso abrir mão daquilo que é prioridade. Né? Segurança, boa administração dos recursos, transparência para com os condôminos, para investir em planos de ação só para demonstrar que eu tenho KPI, que eu tenho SLA, que eu... Enfim, não é por aí. Quando você pedir ao seu jurídico para revisar um SLA, que é um acordo que vai ser feito com o prestador de serviços, você, como síndico gestor, precisa compreender quais são os monitoramentos que você quer que componham aquele acordo. E que muitas vezes o contrato, isoladamente, pode não demonstrar. Legal. Vamos lá, vamos partir para a pergunta aqui, pessoal. Lembrando, falta 12 minutos para nós terminar o nosso webinar. Vamos sortear aí 2 livros, vamos sortear 3 cursos online da doutora Michele. Pessoal, quero agradecer o pessoal que está mandando no WhatsApp para mim as fotos. Olha, eu não imaginava como vocês se reúnem. Doutora, tem pessoas aqui com 10 pessoas numa sala, no único link. Tem outras com 11, outras com 8, mandando foto aqui. Olha, pessoal de Uber, deixa eu pegar aqui para não esquecer. Odilei, me permita, nós temos inclusive estimulado isso. Eu queria até agradecer ao senhor Tito Alonso, do Alphaville Salvador 1, que eu estava gravando o Conversa com Síndicos na TV Aratu, e aí ele me ligou e falou, olha, estou aqui no auditório com todo mundo reunido para assistir sua live. Né? Então, inclusive, nós fizemos uma chamada, porque isso é muito importante, esses momentos de capacitação é onde o dono da administradora, o dono da contabilidade está mostrando para a sua equipe o quão eles precisam se capacitar e até esvaziar esses copos de todos nós, né? Onde nós podemos aprender uns com os outros e online é uma forma fantástica, não é? Porque temos pessoas aqui de todo o Brasil. Não, é bacana assim, ó. O pessoal do Uberlândia, né, que é da Domínio Administradora, que surgiu essa ideia aqui online agora, e aí o pessoal começou a mandar foto. Então a gente vê, nós somos conectados aqui com em torno de 100 pessoas, não baixa disso, mas nós estamos atingindo 500.
né? Nós estamos agindo 400, 300, e você é dono administradora, você que é síndico profissional, está levando também conhecimento, como a doutora falou. Doutora, deixa eu falar assim, deixa eu fazer uma pergunta para você, Michele. É o seguinte, deixa eu pegar aqui, que é o nosso parceiro de BH, o Flávio, fez uma pergunta muito mega pau. O Flávio é muito inteligente. O Flávio só anda de jaquinho para cima e para baixo, lá da Home Keeper lá de BH. Olha só a pergunta que ele fez, o Flávio. Michele, como fornecedor de portaria remota, somos uma parte relacionada do condomínio. Claro. Devemos nós propor KPIs para o condomínio para facilitar a gestão ou devemos esperar eles, o síndico, pedir isso para nós? Qual que é a tua dica, doutora? Olha, Flávio, na nossa opinião, se você sabe utilizar os indicadores, você tem expertise para isso, não precisa esperar o condomínio, não, porque vai ser, inclusive, um diferencial, mais ainda do seu trabalho de portaria remota, porque você sabe, como estudioso de indicador de performance, que isso vai facilitar, inclusive, o trabalho da sua empresa e da sua equipe. Legal. Show de bola. Quero mandar um abraço para a Kátia, quero mandar o pessoal... o Tito tá reunido lá, acabou de mandar foto. Tá vendo? O Tito da Alphaville, lá de Salvador. Um abraço para todos, muito obrigada. É o seguinte, em cima disso, vamos supor o seguinte, a doutora deu exemplo de R$1 milhão que foi gasto no muro, né? Se tivesse compliance, se tivesse com SLA, tudo certinho, talvez gastaria 300 mil. Tem como culpar alguém? Existe um risco do síndico profissional ou síndico? Por exemplo, eu sou condômino, eu sou um cara inquieto, você já percebeu que eu sou inquieto também, né? Eu sou condômino, tem um síndico, eu percebo, caramba, o cara vai dar coisa do inferno. O cara não tá legal. Eu posso contratar uma consultoria para ver, ou eu percebo, e você me orienta, porque eu sei que estamos gastando demais nesse muro. Eu, como condomínio, tenho isso, ou eu aciono a administradora e pedir ajuda? Qual que é a tua indicação aí, doutora? Se quiser identificar e tentar um acordo junto com o síndico, já pode pedir uma auditoria que esse levantamento vai ser feito. É um trabalho técnico, baseado em normas internacionais de contabilidade e de auditoria. Se tiver o interesse em já provar, se houve efetivamente um desvio de recursos, pode instituir uma perícia contábil. E aí a perícia ela é objeto de prova, ela não é objeto de constatação. A auditoria ela vai demonstrar os valores, ela vai verificar se houve o compliance, se houver orçamentos, quais os valores. Existe a base da média de mercado daquele serviço. Você tem que ter praticamente todo o controle dos materiais que foram aplicados, inclusive é uma falha que nós detectamos, se compra muito material e muitas vezes o condomínio está rodando mais de uma obra na edificação e não se identifica qual é a obra que aquele material foi empregado. Né? Isso dificulta muito a questão da transparência. Então, se quiser, se tiver um fato, um indício já específico para provar e solicitar a devolutiva dos valores, pode instituir uma perícia contábil. Legal, show de bola. Então, você, síndico, você percebe o quanto que essa linguagem compliance, SLA, vai entrar cada vez mais dentro dos nossos condomínios. Está vindo da indústria, está vindo das multinacionais, das grandes organizações, e ainda bem que está entrando nos nossos condomínios. Porque você, administrador de condomínio que faz bem feito, você que é um síndico profissional que faz bem feito, você só vai ter o ganho. Porque nós sabemos que todo mercado tem coisa do capeta, coisa do inferno. Todo mercado tem coisa lá, coisinha por baixo do pano, e não sei o quê. Então, nós sofremos com a concorrência desleal. E com essa linguagem, quando eu falei, doutora, vamos fazer um webinar para a gente esclarecer sobre isso, porque isso precisa chegar na nossa cidade, precisa chegar no nosso estado, essa linguagem do nosso compliance, que é alta performance, monitorar o SLA, ter os SLAs bem definidos. Falar de ter SLA bem definidos, doutora, fala o seguinte, quais são as principais dicas para ter um bom SLA, né? Eu gosto do SLA. Mas, por exemplo, eu vou contratar uma empresa
Me dá aí um exemplo prático. Eu vou contratar uma empresa para pintura no meu condomínio. Vou gastar 300 mil reais. Quais são as principais preocupações de SLA que eu tenho que ter com esse contrato de pintura dentro de um condomínio? Bom, vamos lá. Então, eu tenho, primeiro, que essa concorrência precisa ser com o objeto específico. E existem, nas auditorias, identificações, por exemplo, até mesmo de cálculos divergentes de áreas, da área que vai ser pintada. E um orçamento eu tenho que vai ser a parte do playground. Outro eu tenho que é o playground, é a academia e é o espaço gourmet. Então, eu tenho que ter uniformidade do objeto. Primeiro ponto. Legal. Eu tenho que ter empresas que tenham habilitação para prestar aquele serviço. Então, numa obra dessa, vão existir pessoas na edificação. Para isto, a empresa também precisa ter capital social, que são valores que os sócios depositam na entidade para garantir, caso exista algum problema, como acidente, falecimento desse prestador de serviço. Mas existem empresas que não têm um capital social adequado para a monta daquele serviço. Então, ela já estaria aí inapta para essa contratação. Então, tudo começa na contratação. Código Nacional de Atividade Econômica, que é o CNAE, para a atividade específica para prestação de serviços de pintura. Eu não posso ter uma empresa que vai ser de serviços de pintura e lá no CNAE dela ela presta serviços de elétrica. Então, isso já vai na contratação. As certidões, Odirley fez então você já viu alguma coisa por aí? Não, e sabe, doutora, que assim, nós síndicos esquecemos desses detalhes. Nós vamos só ali na tabela do preço, tal, não procuramos KINAI. O que é isso? KINAI? E sabe o que acontece? E aí é que está o grande gancho que eu vejo, é de como nós temos nos profissionalizado, porque os contadores estão mais atentos, as administradoras estão mais atentas, quando não se tem uma auditoria preventiva, esse corpo funcional inicial, que é o contador e a administradora, já estão mais atentos. Então, eu acredito que é um processo de que vai se ampliando e as pessoas vão percebendo de instituir a primeira coisa, que é a questão do escopo e as questões de contratação. Aí vem, como é que vai ser essa pintura? Eu tenho a altura para esse colaborador, né? Então eu preciso cumprir uma NR35, ele vai precisar utilizar equipamentos de proteção individual, tudo isso o síndico precisa verificar se a empresa possui capacitou esses colaboradores para esses treinamentos. Nós tivemos um caso recente aqui de uma obra pequena, onde foram 3 orçamentos na auditoria, um era de 19, o outro de 28 e o outro de 40. E ganhou o do meio. Mas o do meio tinham todos os treinamentos, mas foi muito questionado na Assembleia. Inclusive, a síndica ela foi ofendida, né? que alguns moradores disseram que não sabiam por que ela contratou do meio e não contratou o mais barato. Então, eu queria só fazer um adendo aqui com relação ao seguinte. Na hora que o gestor vai levar orçamentos para a Assembleia, como é que ele vai instituir esse SLA? Já com esse booking, com todas essas, vamos dizer assim, fichas, esses impressos, do que a empresa tem, da regularidade fiscal dela, da regularidade dos trabalhadores, da capacitação dos mesmos, do tempo de empresa, listar quais são os condomínios que ela trabalhou. Existem muitos equívocos no segmento condominial, porque o prestador de serviço era de uma área e agora ele está atuando em condomínio, mas ele não tem experiência em condomínio. Doutora, a senhora vai continuar respondendo essa pergunta, que eu vi que a senhora gostou e se empolgou. Mas essa é longa, é um pouquinho longa. Você vai responder no e-book que nós vamos mandar para todo mundo, tá? Então, essa pergunta aí, que é a última, que eu vi que é fantástica, essa questão de SLA e da pintura, você vai dar continuidade. Mas, doutora, deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz André,
lá de Campo Grande, show de bola, Luiz, um grande abraço. Doutora, suas considerações finais aí, o que faltou, o que você precisa dizer para essa galera? Então, sempre nos 100 online junto conosco e talvez 300 conectados ao mesmo tempo, porque estão lá vendo também. Então, as tuas considerações finais, enquanto que o Matheus e a Raquel já estão separando quem que vai ganhar os cursos aqui, já vou mandar aqui no meu WhatsApp. Fala aí, doutora. Tá bom. Bom, as considerações finais é com relação à comunicação. Então, não podemos nos furtar de uma comunicação clara, sempre informando o condômino das situações, a administradora fazendo isso, informando ao síndico, o síndico informando ao seu conselho e aos moradores, o síndico se reunindo com seus prestadores de serviços para justamente verificar se o SLA está sendo cumprido e se não estiver, verificar qual foi a penalidade que foi imputada, né, naquele descumprimento. E no mais é dizer o seguinte, que nós não nos colocamos como auditores de condomínios para fiscalizar contadores, administradoras, prestadores de serviços. Nós temos 15 anos de estrada e isso sempre nos deu a cada ano mais maturidade para compreender que a nossa função é servir as pessoas com informação, mas, sobretudo, aprender a cada dia, a cada evento, a cada webinar, a cada livro, a cada lei, para que nós possamos compartilhar essas informações e fazermos do segmento, evitar que ele vire uma loja, né, uma venda de uma série de coisas e que nós nos preocupemos com as pessoas, com a segurança delas, com a saúde delas, e a segurança envolve não só a questão de um acesso de portaria, mas também informações que envolvem o dinheiro dessas pessoas, né? E lembrar, para não esquecerem, que tem muita gente, Aldirley, que não está migrando para a portaria remota porque não constituiu fundo de reserva trabalhista. Então, se você não tem o fundo, tem que fazê-lo. Assim como os fundos devem ser constituídos para todas. Eu quero fazer uma obra, eu vou deliberar em assembleia, constituo passivo trabalhista, eu quero fazer uma benfeitoria de troca de cabine de elevador, eu vou destinar esse dinheiro. Então, assim, gerir não é difícil, é se cercar da equipe de profissionais capacitados e, no mais, estaremos aqui sempre à disposição de todos. Muito obrigada. Legal. Obrigado, Michele. Pessoal, é o seguinte, já quero anunciar o nosso próximo webinar. Vai ser no dia 20/9, marca essa data na tua agenda, às 13 horas, com um cara fantástico, o grande engenheiro Medina, lá de Teresina, de Aracaju, Sergipe. O engenheiro Medina, pensa num cara que gosta de tecnologia. Sabe quando dá um problema no teu condomínio, que você tem que quebrar muro, quebrar a garagem? Ele vai falar sobre como equipamentos e tecnologias pode reduzir o recurso nas manutenções preventivas e corretivas. Então, são aparelhos que ele, como prestador de serviço, ele vai dar dicas para você, síndico, quais são, aonde você deve procurar para evitar custo. Por exemplo, ele citou um exemplo para mim, que um condomínio gastou 18 mil reais numa quebradeira de uma garagem, que ele poderia cobrar 800 reais, porque ele ia com a máquina dele, ia detectar onde está tendo a inundação, a infiltração, e automaticamente reduziu quase mais de 15 mil reais. Então, no próximo webinar, dia 20 de setembro, às 13 horas, estaremos juntos, tá, galera? Vamos lá, então, pessoal. Matheus, quem ganhou? O Matheus já passou os nomes aqui, então. Vamos lá. Quem ganhou os cursos da doutora Michele? O Cleison. Cleison.barroso, o e-mail dele. Pois a Michele, a Raquel, que entra em contato contigo. O grande Flávio, nosso diretor de marketing da APSA. E o Kenzo, show de bola, o Kenzo é o nosso síndico Mega Power. Quem ganhou os livros foi o João Bosco e foi o Felipe, da @CindyBot. Show de bola. O Felipe, eu acho que o Felipe é de Bauru, esse Felipe aqui. Então, repetindo, quem ganhou o curso online é o Cleison, o Flávio Olímpio e o Kenzo. E os livros foi o João Bosco e o Felipe. Pessoal, fique tranquilo. Nossa equipe de marketing, a Raquel aqui, vai entrar em contato certinho e vamos mandar para a sua casa. Pode ficar tranquilo que nem os livros. E nós vamos mandar um livro de presente para o pessoal de Uberaba lá, que deu essa ideia. Então, nosso próximo webinar, você já se programa, já vai com a tua equipe, porque nós vamos ter um livro só para os síndicos que estão reunidos com os conselhos, vamos sortear.
Um livro para os administradores de condomínios que estão reunidos com a sua equipe e um livro para o geral da pessoa que está online. Doutora, do fundo do coração, muito obrigado, tamo junto, você mora no meu coração. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.